Tudo começou com um telefonema estranho. A voz na linha era suave, mas havia um nervosismo no tom que não se podia esconder. A mulher me explicou que era viúva e que, por algum motivo, estava sendo perseguida por um ex-namorado que ela nunca mais quis ver depois de um término traumático. Ela falava sobre ele com uma intensidade incomum, como se fosse mais do que uma simples lembrança do passado. Algo me dizia que havia mais por trás daquela história do que ela estava disposta a contar. A princípio, pensei que fosse apenas um caso comum. Uma viúva com um ex-namorado obcecado. Eu já havia visto isso antes. Afinal, o sofrimento emocional é algo que a todos toca, e muitas vezes leva as pessoas a agirem de formas inesperadas. Mas o que aconteceu a seguir foi algo que eu não poderia imaginar. Quando cheguei à casa dela, uma mansão antiga e um tanto silenciosa, a primeira coisa que me chamou a atenção foi o vazio nos seus olhos. Ela não parecia triste, não parecia desesperada. Havia algo mais, algo que me fazia questionar se a história que ela me contava estava completa. Ela me falou sobre o homem que supostamente a perseguia, mas, a cada palavra, ficava claro que ela não estava apenas fugindo de um homem. Ela estava fugindo de algo maior, do próprio passado dela. Antes de continuar, se você está gostando dessa história, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um comentário com o que você acha que vai acontecer a seguir, e claro, dar aquele like para nos apoiar e continuar trazendo esses mistérios intrigantes. Sua interação é essencial para mantermos o canal vivo e trazendo mais histórias para você. Agora, voltando ao caso. Durante a investigação, fui atrás do histórico do tal ex-namorado. No começo, tudo parecia se encaixar. Ele era alguém do passado dela, uma pessoa com quem ela havia tido um relacionamento intenso. Porém, ao cavar mais fundo, percebi que algo não estava certo. O homem não existia nos registros. Não havia qualquer evidência de que ele tivesse realmente existido de fato. Os poucos documentos que ela tinha sobre ele pareciam falsificados. O mais estranho foi quando eu comecei a encontrar diários e fitas de vídeo, mas não eram fitas normais. Eram gravações feitas secretamente, sem que ela soubesse. O jogo psicológico estava só começando. Quem era realmente essa mulher? E por que ela estava mentindo sobre o homem do passado? Cada pista que eu encontrava, parecia abrir um novo buraco na história. E então, quando eu pensei que tudo estava se resolvendo, o mais terrível aconteceu. A viúva começou a mostrar sinais de que, talvez, o homem que ela dizia ter matado não tivesse realmente desaparecido. Talvez ele ainda estivesse mais próximo do que ela imaginava. Agora que o caso estava tomando uma direção tão inesperada, minha cabeça não parava de girar. Eu não conseguia mais ignorar o fato de que algo estava profundamente errado. O ex-namorado, que deveria ser o centro de tudo, estava se desintegrando diante de mim, como se nunca tivesse existido. As mentiras que ela me contava começavam a desmoronar, e eu estava começando a questionar tudo: o que ela realmente sabia? E mais importante, o que ela estava tentando esconder? Cada pista que eu encontrava, cada gravação de vídeo, me levava mais longe no buraco negro da sua história. E eu não sabia se queria mais respostas ou se era melhor deixar tudo para trás. As fitas de vídeo estavam guardadas em uma caixa velha, dentro de um baú trancado, quase como se ela soubesse que alguém um dia iria procurar. Elas estavam num estado péssimo, a qualidade do áudio estava distorcida, mas as imagens eram cristalinas. Uma delas me deixou completamente sem palavras. Era uma gravação de um homem, aparentemente gravando a própria esposa. Ele falava de maneira fria, quase como se estivesse estudando cada movimento dela. Cada palavra que ele dizia parecia carregar uma obsessão. E naquele momento, tudo fez sentido. O ex-namorado não era o problema, ele era a distração. A verdadeira questão era o que ela tinha feito, e não o que ela dizia ter sofrido. Durante a noite, fiquei revisando as fitas, buscando mais pistas sobre o tal homem, mas uma coisa começou a me atormentar. Eu nunca havia visto esse homem antes. O rosto dele, embora familiar, parecia não se encaixar em nenhuma das informações que eu tinha. Eu passei horas buscando fotos antigas dela, fotos de sua juventude, e então, eu encontrei algo estranho. Em uma foto de um evento familiar, lá estava ele. O mesmo homem. Mas ele não era apenas um ex-namorado. Ele estava ali, no centro da família dela, sorrindo, com uma intimidade que me fez questionar tudo. Não fazia sentido. Foi nesse momento que as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de uma maneira que eu não queria acreditar. Essa não era uma história sobre uma mulher que estava sendo perseguida por um ex-namorado. Não, essa era uma história sobre uma mulher que havia se livrado de um segredo tão grande que preferiria morrer do que admiti-lo.
Esse homem, o tal ex-namorado, não era apenas uma figura do passado. Ele era alguém crucial, alguém que a viúva conhecia bem demais. Mas como ele poderia estar tão próximo de sua vida, ao mesmo tempo, nunca ter existido? A verdade estava prestes a me esmagar, mas eu sabia que não havia volta agora. Eu precisava continuar, precisava saber mais. No dia seguinte, voltei à casa dela, mais determinado do que nunca. A mulher estava mais tensa do que o normal, mas parecia que ela me aguardava. Quando cheguei, ela estava sentada à mesa, olhando fixamente para a janela. Não me disse uma palavra, mas o silêncio entre nós era ensurdecedor. Então, eu tomei a decisão de jogar tudo na mesa. Eu sei o que você está escondendo, falei com firmeza. Ela olhou para mim, sem emoção, sem expressão, como se estivesse esperando aquelas palavras. Eu não sabia o que era pior. Ela saber o quanto eu estava perto da verdade ou o fato de que ela realmente não se importava mais em esconder nada. O que aconteceu a seguir me pegou completamente desprevenido. Ela começou a falar, lentamente, como se estivesse se permitindo finalmente ser honesta. Eu nunca fui viúva, ela disse, com uma calma que me fez tremer. O homem que você está procurando, nunca foi um ex-namorado. Ele era meu marido. O que aconteceu entre nós foi uma tragédia que eu escondi de todos. Eu o matei, porque ele estava me matando. Eu o matei para salvar minha vida. Eu fiquei sem palavras. O homem, o suposto ex-namorado, nunca tinha sido um ex-namorado. Ele sempre foi o marido dela, e o que parecia ser um simples caso de perseguição se transformou em algo muito mais sombrio. Eu não sabia o que sentir. Ela me contou que tudo começou quando ele começou a se tornar obcecado por ela, muito mais do que um marido normal. Começou a vigiar seus passos, a segui-la, a controlar cada movimento. Ela, na época, não sabia o que fazer, mas o que o homem não sabia é que ela já estava cansada daquela vida. Ele a sufocava emocionalmente. E, finalmente, ela não aguentou mais. Ela me contou que, em uma noite particularmente violenta, algo quebrado dentro dela cedeu, e ela tomou uma decisão que mudou tudo. Durante uma briga, ele a atacou, e, em um impulso de sobrevivência, ela pegou uma faca e o matou. Não foi um assassinato planejado, mas não foi exatamente um acidente. Foi um desfecho de uma relação marcada por anos de abuso psicológico e físico. Ela nunca contou a ninguém. Ninguém sabia o que realmente aconteceu naquela noite. Ela o escondeu no porão da casa, e com o tempo, fez o que pôde para garantir que ninguém nunca soubesse. O desaparecimento dele foi cuidadosamente planejado. Ninguém, nem a polícia, jamais suspeitou dela. Mas havia algo mais. Ela não tinha conseguido esconder seu passado para sempre. As gravações, os diários, as pistas que eu encontrei, todas estavam lá, como um reflexo da sua culpa, da sua obsessão em manter aquele segredo enterrado. Eu comecei a entender que o ex-namorado nunca foi uma ameaça real. Ele era uma criação de sua mente, uma forma de projetar sua culpa e fugir da responsabilidade. Ela estava fugindo de si mesma, e agora, o passado estava voltando para cobrar o preço. Eu olhei para ela, sabendo que agora a história estava completamente diferente. A viúva silenciosa não era apenas uma mulher tentando escapar de um homem do seu passado. Ela estava tentando escapar de algo muito mais aterrador, da verdade sobre o que ela realmente fez. O mistério que eu estava tentando resolver não era sobre um homem morto, mas sobre uma mulher que matou para se salvar e agora se via presa por sua própria culpa, sem conseguir mais distinguir o que era real e o que era sua mente tentando justificar o injustificável. Com o peso da verdade em minhas mãos, sabia que este caso havia me levado a um lugar que eu nunca imaginei. Mas a pergunta ainda me atormentava. Ela poderia ser punida por algo que, no fundo, foi uma tentativa desesperada de sobreviver? Eu não sabia mais se a justiça seria alcançada ou se ela mesma havia se condenado ao seu próprio inferno pessoal. A resposta, claro, seria algo que só o tempo diria. E enquanto o sol se punha sobre a velha mansão, eu sabia que esse caso estava longe de terminar. Enquanto o peso da verdade se assentava sobre mim, eu não podia deixar de sentir que algo ainda estava por vir. A mulher, sentada diante de mim, parecia mais calma agora, mas havia uma tensão no ar, uma sensação de que ela estava apenas aguardando para ver até onde eu iria com aquela investigação. A revelação de que ela matara o marido, o homem que ela alegava ter sido perseguindo-a, não era algo que poderia ser ignorado, mas ainda havia perguntas sem resposta, e cada uma delas parecia se distanciar daquilo que eu esperava encontrar. Enquanto tentava processar tudo o que ela me dissera, uma parte de mim sabia que o pior ainda estava por vir.
As fitas, os diários, tudo o que ela havia guardado por tanto tempo, começava a formar uma narrativa desconexa, mas que, ao mesmo tempo, parecia apontar para uma coisa muito mais sombria. Ela não estava apenas tentando me enganar, nem mesmo estava tentando proteger a si mesma. Ela estava presa. E o que eu comecei a perceber era que ela já havia se condenado muito antes de qualquer detetive entrar em sua vida. O passado dela estava lá, gravado em cada uma das páginas dos diários, mas algo na maneira como ela me contou a história me dizia que ela não estava completamente dizendo a verdade. Cada versão parecia ter camadas, como se ela estivesse tentando se convencer de que, de alguma forma, a morte dele tinha sido justificada. Mas, em algum lugar, na calada da noite, ela sabia que o que fez não podia ser apagado, não poderia ser justificado. Aquela mulher não era uma simples viúva que fugia de um homem violento. Ela estava escondendo algo muito mais profundo, algo que estava lentamente consumindo-a de dentro para fora. Decidi que precisava ir até o fundo da casa, ao porão onde ela me disse que havia escondido o corpo. Eu sabia que não encontraria o que ela dizia, mas a verdade era que, em todo caso de mistério, sempre há algo que fica para trás, algo que escapa da superfície e se esconde nas sombras. Enquanto descia pelas escadas até o porão, o som da madeira rangendo sob meus pés parecia um alerta, um sinal de que estava prestes a descobrir mais do que ela queria que eu soubesse. O ambiente estava abafado, um cheiro forte de mofo impregnava o ar, e as paredes, velhas e desgastadas, pareciam contar uma história própria, uma história que não era apenas sobre o que ela fizera, mas sobre tudo o que ela havia escondido. Aquele lugar, com suas sombras e cantos escuros, me lembrava de todas as vezes que algo foi enterrado, com o tempo, surgia de novo, mais forte, mais pesado. Quando cheguei até o local que ela apontou, não encontrei o corpo, como era de se esperar. O que encontrei foi uma caixa de madeira. Não havia nada de excepcional nela, apenas uma caixa simples, sem marca ou inscrição. Mas, ao abri-la, me deparei com algo muito mais perturbador do que imaginava. Dentro da caixa estavam mais fitas. Fitas de vídeo antigas, mais diários, e uma foto que, à primeira vista, parecia comum. No entanto, ao olhar com mais atenção, percebi algo que não havia notado antes. Na foto, ela estava acompanhada de uma criança. A mesma criança que nunca havia mencionado. A criança na foto estava sorrindo, mas havia algo no olhar dela que não era normal. A expressão era de alguém que sabia algo que não deveria saber. O que me atingiu com força foi o fato de que a criança não parecia ser filha dela. Ela estava mais velha, quase adulta, mas ainda assim, tinha os mesmos olhos da mulher. Eu sabia que estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo. O que ela havia tentado esconder tão desesperadamente não era apenas a morte de seu marido. Havia mais, muito mais, do que ela estava disposta a admitir. Foi nesse momento que a mulher entrou na sala, silenciosa, quase como se tivesse estado observando o tempo todo. Ela me olhou com uma calma que me fez tremer, e então disse: "Você encontrou a foto, não foi? Ela é minha filha. Ou pelo menos era." A voz dela estava fria, sem emoção, como se estivesse falando sobre algo tão distante que já não lhe causava dor. O choque foi imediato. Ela tinha uma filha. E mais do que isso, ela estava me dizendo, com aquelas palavras secas, que aquela criança não estava mais viva. A mulher que eu estava investigando não era apenas uma viúva com um segredo, ela era uma mãe que havia perdido sua filha. Mas o que ela não havia me dito até agora era que, em um momento de desespero, ela mesma havia sido responsável pela morte da menina. A criança estava lá, em sua casa, e ela havia sido a culpada. O motivo? O mesmo motivo que a levou a matar o marido. A obsessão. A necessidade de controlar, de esconder o que era incontrolável. A filha se tornará um obstáculo, e ela a viu como uma ameaça. Quando a criança começou a questionar o que estava acontecendo naquela casa, começou a perceber as falhas em sua história, ela teve que silenciá-la. E foi assim que, em uma noite, em um impulso de pânico, ela fez o que mais temia. Matou a própria filha para preservar o segredo. Quando ela terminou de falar, a sala ficou silenciosa. Não havia mais palavras a serem ditas. Tudo o que eu precisava saber estava ali, naquelas palavras. Eu a observei por um longo momento, tentando entender o que ela esperava de mim. Ela sabia o que eu tinha que fazer. Sabia que o caso estava encerrado. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que minha obrigação não era com ela, mas com a verdade. E a verdade era que, por mais que ela tentasse esconder, ela nunca mais seria livre. O que ela fez, as escolhas que tomou, não poderiam ser apagadas, e eu não poderia permitir que ela continuasse vivendo com esse peso sem enfrentá-lo.
E então, com um suspiro profundo, eu disse: a justiça virá, você sabe disso, não é? Ela não respondeu. Não precisava. Ela sabia, assim como eu, que nada mais poderia salvar a ela ou ao seu passado. O caso da viúva silenciosa, que parecia ser apenas uma história de perseguição, era, na verdade, um conto de obsessão, culpa e tragédia. E no final, como tantas outras histórias, a verdade sempre encontra uma maneira de vir à tona, não importa o quanto tentemos escondê-la. Agora, com a verdade exposta, o que restava era lidar com as consequências. Consequências que, sem dúvida, iriam assombrá-la por toda a vida. E, quem sabe, por toda a eternidade. Enquanto o sol se punha lentamente, uma sensação de frio tomou conta do ambiente. Eu estava ali, na sala de estar da mansão, observando a mulher que, até aquele momento, eu acreditava ser uma simples viúva tentando lidar com o passado. Mas a verdade que agora se descortinava era muito mais complexa do que qualquer história de perseguição ou abandono. Era uma história de destruição e obsessão. Eu estava vendo o que realmente acontece quando alguém vai tão fundo na mentira que não consegue mais distinguir a realidade de sua própria fantasia. Ela não havia apenas matado o marido em um momento de desespero, mas havia cometido o erro de tentar apagar todos os vestígios de sua ação, de seus segredos, para que ninguém soubesse o que acontecerá naquela casa. E, como sempre, o erro foi acreditar que a verdade poderia ser enterrada para sempre. Ela estava assombrada pelaquilo que fizera, não apenas pela culpa, mas pela forma como a mentira tinha crescido dentro dela, tomando conta da sua vida e de tudo ao seu redor. E agora, tudo que ela havia construído em torno de sua falsa história estava desmoronando. Eu sabia que a justiça precisava ser feita, mas, ao mesmo tempo, sentia que algo mais precisava ser resolvido, algo além da simples punição por seus crimes. Ela estava, na verdade, sendo perseguida, mas não por um homem do seu passado. Ela estava sendo perseguida pela própria mente, pela culpa que a consumia. E, mais do que nunca, percebi que o verdadeiro inimigo ali não era a lei ou a sociedade, mas o próprio espírito de uma mulher que não podia mais viver com a verdade que guardava. Havia algo em seu olhar, uma espécie de desespero silencioso, que me fazia pensar que, talvez, não houvesse mais nada a ser feito. Ela não queria ser salva. Não queria ser ajudada. O que ela queria era uma forma de viver com aquilo, com os demônios que a assombravam. E eu sabia que, ao expor a verdade, ao colocar tudo no papel, eu estaria, de alguma maneira, selando o destino dela. Não havia mais volta agora. Depois daquela noite, nada foi igual. O caso da viúva silenciosa não era mais sobre ela e suas mentiras. Ele se tornou uma reflexão sobre o que acontece com aqueles que tentam viver com seus próprios segredos, tentando apagar as sombras do passado com a luz das mentiras. E, no final, a verdade se torna algo inevitável, algo que sempre encontra uma forma de se revelar, não importa o quanto tentemos escondê-la. O processo foi longo, mas o mais difícil foi lidar com as consequências de tudo que descobri. A polícia, que até então não sabia da verdadeira história, começou a investigar a fundo, e logo a mansão da mulher foi alvo de uma varredura minuciosa. O corpo de seu marido, aquele que ela acreditava ter escondido para sempre, foi encontrado em um local secreto dentro da casa. Mas o que realmente me abalou foi a descoberta de que ela havia, de fato, tentado criar uma história completamente nova sobre sua vida, como se aquilo que ela fizera fosse algo aceitável, como se ela tivesse o direito de destruir tudo e começar de novo. Não era mais uma questão de justiça. Era uma questão de insanidade. O pior de tudo foi quando ela foi finalmente levada para a prisão. Durante o processo, ela não mostrou arrependimento. Pelo contrário, ela parecia já ter feito as pazes com o que aconteceu, como se, de alguma forma, ela tivesse aceitado sua condenação. Quando a vi pela última vez, no tribunal, ela me olhou com um olhar vazio, como se estivesse dizendo: eu já fui condenada, e não há nada mais que você possa fazer. E foi assim que o caso da viúva silenciosa terminou. Não com uma resolução simples, mas com uma reflexão profunda sobre os limites da mente humana, sobre o quanto a culpa pode se tornar uma prisão, e sobre como, muitas vezes, somos os únicos responsáveis por nos colocar nessa prisão. Agora, enquanto encerro este caso e me preparo para o próximo, deixo a pergunta no ar: até onde você iria para esconder um segredo tão grande? E o que aconteceria se você não tivesse mais onde se esconder? A verdade, como sempre, se revela quando menos esperamos. Nos vemos no próximo episódio. E, enquanto isso, reflita sobre o que você faria se estivesse no lugar dela.